Olá, discípulo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui e agora eu vou compartilhar com você a Santa Palavra de Deus, a Bíblia. E te digo, a Bíblia, a Palavra de Deus, é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e segredos do seu coração. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Ouça, porque precisa ouvir. Agora vou apresentar a você e compartilhar a 18ª parte da série de mensagens nas cartas do apóstolo São João. Eu quero especificar agora 2 João, capítulo 2, versículos 1 a 8. Você está gostando de aprender a teologia do apóstolo São João? Agora se prepare. A segunda carta do apóstolo São João foi escrita para alertar a Igreja de Cristo Jesus sobre o perigo dos falsos mestres. Está na hora de você saber dessa verdade. A segunda carta dessa série de mensagens vai ser o início de uma nova fase de sua vida. Eu estou olhando para o próximo bem-aventurado na Palavra de Deus, a Bíblia. Você se concentre nesse ponto específico. A Igreja de Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, deve andar na verdade. A Bíblia diz: muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. 2 João 1,4. E agora, Senhora, rogo-te, não como escrevendo-te um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. 2 João 1,5. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. 2 João, capítulo 1, versículo 6. Eu fico imaginando este parágrafo abre e fecha, este parágrafo abre e fecha com uma ênfase sobre obediência.
Não é suficiente estudar a verdade e discuti-la. Precisamos praticá-la. Não podemos ser ortodoxos de cabeça e hereges de conduta. Defender a verdade e não praticá-la é uma gritante contradição. Combater o pecado em público e praticá-lo em secreto é uma atitude reprovável. É preciso ressaltar que os pecados do cristão são mais hipócritas e perniciosos que os pecados dos demais homens. Mais hipócritas porque eles pecam contra o conhecimento e contra a graça, e mais pernicioso porque muitas vezes condenam nos outros aquilo que eles mesmos praticam. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Há um abismo entre o que as pessoas professam e o que elas vivem, entre o que creem e o que vive. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Fique de olho. Vou destacar aqui agora 3 pontos. Se prepare. Em primeiro lugar, a obediência é fonte de alegria. A Bíblia diz: fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade. O apóstolo São João exulta de alegria ao ver que na igreja alguns crentes andam na verdade. Alguns crentes haviam se desviado e seguindo os enganadores, os falsos mestres, mas havia aqueles que se mantinham fiéis e permaneciam firmados na verdade apostólica. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Nada entristece mais um pastor de almas do que ver que alguns crentes desobedientes e rebeldes que não se submetem à palavra de Deus, à Bíblia. A obediência é a evidência da verdade e a fonte da alegria. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Como se sente agora? Em segundo lugar, a obediência é circunscrita ao mandamento divino. A Bíblia diz: de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. 2 João, capítulo 4, 2 João 2, versículo 4. A obediência que traz alegria é aquela circunscrita ao mandamento recebido do Pai. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Não é obediência a um líder religioso. Não é obediência à tradição dos homens. Não é obediência às novidades dos falsos mestres gnósticos. Porém,
obediência à santa palavra de Deus, a Bíblia. A palavra de Deus te fará inabalável. A fé cristã não é dar um salto no escuro, como ensinava o pai do existencialismo moderno, Søren Kierkegaard. A fé cristã é uma caminhada pela estrada luminosa da verdade. E a verdade é a palavra de Deus, e a verdade é Cristo Jesus. É viver de acordo com o mandamento recebido do Pai. Isto é a caminhada pela estrada luminosa da verdade e a fé cristã. Fique atento. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. A palavra mandamento aparece 4 vezes nesse parágrafo da 2ª carta do apóstolo São João. Os mandamentos de Deus são manifestações do seu amor por nós. Os mandamentos de Deus não são penosos. Os mandamentos de Deus, são dados a nós para nos proteger e não para nos oprimir. Os mandamentos de Deus, não são dados para experimentarmos a verdadeira liberdade e não para nos escravizar. A maior liberdade está na obediência à perfeita vontade de Deus. Quem ama a Deus não acha seus mandamentos penosos. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Em terceiro lugar, a obediência é demonstrada pelo amor. A Bíblia diz: "E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como vistes desde o princípio, é que andeis nesse amor." Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Depois de evidenciar sua alegria em ver alguns crentes andando na verdade e apresentar seu argumento dizendo que a obediência deve cingir-se ao mandamento divino, o apóstolo São João faz um eloquente apelo para que os crentes amem uns aos outros. O amor ao próximo é antigo, é da lei, mas em Cristo Jesus esse mandamento recebe uma nova ênfase e um novo exemplo. Ao mandamento para crer é acrescentado o mandamento para amar. Ser cristão é crer em Cristo Jesus e amar uns aos outros. A fé e o amor
são sinais do novo nascimento em Cristo Jesus. Você precisa entender que o fruto do Espírito é o amor. A essência do cristianismo é o amor. Sem amor ao próximo, você não pode dizer que ama a Deus. Quem não ama não conhece a Deus. A Bíblia diz. Quem não ama está em trevas. A Bíblia diz. Quem não ama permanece na morte. A Bíblia diz. Quem não ama é um homicida, um assassino. A Bíblia diz. O amor é a prova maior de que você é discípulo de Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O amor é o maior mandamento e o cumprimento da lei. É importante ressaltar que o amor cristão não é uma emoção passageira, mas um compromisso duradouro. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. O amor não é sentimento, mas um ato de vontade. Você prova o seu amor por Deus pela obediência e o amor ao próximo pelo serviço real. Para o apóstolo São João, amor e obediência andam de mão dadas. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. A igreja deve permanecer na verdade. A Bíblia diz: porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo, 2 João 1,7. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que tem o ganho, antes recebamos o inteiro galardão. 2 João 1,8. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, este tem tanto Pai como ao Filho. 2 João 1,9. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Eu continuo imaginando. O apóstolo São João faz uma transição dos crentes verdadeiros para os falsos mestres, do trigo para o joio, dos que obedecem aos mandamentos para os enganadores. Fique de olho. Os enganadores não eram apenas hereges quanto à teologia, mas pervertidos quanto à ética. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Eles, os enganadores, eram mais do que pessoas que ensinavam falsas doutrinas. Eles, os enganadores, conduziam as pessoas a uma vida errada. Verdade e vida caminham juntas, assim como a doutrina errada e a vida errada são irmãs gêmeas. Quero chamar sua atenção para essa verdade. Como se sente agora?
vou destacar aqui agora 4 pontos. Se prepare. Em primeiro lugar, o perigo de não olhar ao redor. A Bíblia diz: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Fique de olho. O apóstolo São João destaca que não são poucos, mas muitos os enganadores que se movem pelo mundo afora, com o propósito de enganar os crentes. Assim como os apóstolos foram enviados ao mundo por Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para proclamar a verdade, estes falsos enganadores tinham saído para ensinar mentiras, como emissários do diabo, o pai da mentira. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Estes falsos profetas itinerantes, viajando pelas grandes estradas romanas da Ásia Menor, procuravam ensinar o seu erro nas igrejas que visitavam. Fique atento. Do ponto de vista deles, eram missionários cristãos. No entanto, do ponto de vista do apóstolo São João, eram impostores, enganadores. O movimento intelectual e religioso chamado gnosticismo parece avançar largamente e não sem eficácia. Ele inclui um gnosticismo cristão, cujos representantes vêm das próprias igrejas apostólicas. A Bíblia diz, pretendendo introduzir nas igrejas um cristianismo superior. Fique de olho. Era nisto que residia a sua atenção e perigo para o presbítero, o apóstolo São João. Eles são enganadores. Não são fenômenos isolados que poderiam ser ignorados. Seu número é grande. O apóstolo São João fala de muitos enganadores que têm uma forte consciência missionária. Sua zelosa atividade de divulgação não se limita a uma região pequena. Quero chamar a sua atenção nesse ponto. Ouça, a natureza humana decaída deseja crer em mentiras e resiste à verdade de Deus. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. A palavra grega planos, enganador, se refere a uma pessoa que faz outras cometerem atos errados, e não apenas
a terem opiniões erradas. O apóstolo São João não tem medo de dar nomes ao falso mestre e falsos enganadores. Aqui ele, o apóstolo São João, o chama não apenas de enganador, mas também de anticristo, ou seja, a pessoa que se opõe a Cristo Jesus para ficar no seu lugar. Fique atento. A heresia desses mestres enganadores era que eles não confessavam Jesus Cristo vindo em carne. Eles, os falsos mestres gnósticos, negavam a encarnação de Cristo Jesus. Por conseguinte, negavam toda a sua obra redentora e sua ressurreição. O Cristo intelectual do gnosticismo não é o redentor do pecador por intermédio da morte sangrenta da cruz. Os gnósticos pregavam um falso Cristo, um falso evangelho e seduziam as pessoas a abraçarem uma falsa vida e nutrirem uma falsa esperança. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. A encarnação não é apenas um evento na história, é uma verdade permanente, a encarnação de Cristo Jesus. Jesus não se tornou Cristo ou Filho em seu batismo, nem deixou de ser o Cristo ou Filho antes da sua morte. Jesus é o Cristo vindo em carne. As duas naturezas, a humanidade e a divina, já estavam unidas por ocasião do seu nascimento para nunca mais separar-se. Cristo Jesus é 100% homem e 100% Deus, é o Deus divino. A razão pela qual encontram tanta aceitação é que os enganadores gnósticos abrem o caminho para a prática do pecado. Os enganadores desviam as pessoas de duas formas. Primeira, eliminando os preceitos. Nada de preceitos, nada de princípios, nada de mandamentos, tudo é permitido, nada é proibido, tudo é liberado, nada tem nada a ver. Os enganadores desviam as pessoas de duas formas. Quer saber a segunda? Se prepare, colocando preceitos e mais preceitos sobre as pessoas. Esses enganadores tornam o povo escravo de suas tradições. Esses enganadores atam fardos pesados sobre as pessoas e desviam-na da liberdade da graça. Esses enganadores procedem tanto do mundo quanto da própria igreja. Esses enganadores são chamados não apenas de falsos mestres, mas também de anticristos. Aqueles que negam a encarnação de Cristo Jesus são inspirados pelo engano e pelo anticristo. O prefixo anti significa no lugar de,
e contra. Eles não apenas negam a verdade e se colocam contra ela, mas a substituem apresentando outro Cristo que não é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Cuidado! Quero chamar a sua atenção para esse ponto. Em segundo lugar, o perigo de voltar atrás. A Bíblia diz: acautelai-vos, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Esse é o perigo de perder aquilo que se já ganhou. Os falsos mestres enganadores gnósticos dizem oferecer algo que não temos, quando na realidade tiram algo que já possuímos. Satanás é ladrão e espoliador. Os falsos mestres enganadores gnósticos não são pastores. Eles, os falsos enganadores e mestres gnósticos, não entram pela porta do aprisco. O propósito deles é assaltar as ovelhas e deixá-las à mercê dos predadores. Os enganadores gnósticos vêm para desviar os crentes das verdades da justiça. Fique de olho, precisamos nos acautelar. O apóstolo São João quer que seus filhos, na fé, recebam pleno galardão em vez de serem espoliados. O apóstolo São João expressou a sua preocupação com os crentes da Galácia. Receio de vós. O apóstolo São Paulo expressou a sua preocupação com os crentes da Galácia. Receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Gálatas 4:11. Cristo Jesus disse para a igreja de Filadélfia: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 3:11. Eu fico pensando, é preciso deixar claro que o pensamento do apóstolo São João não é sobre a obtenção ou perda da salvação, que é uma dádiva divina gratuita, mas a sua recompensa ou galardão pelo seu serviço real fiel. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Como se sente agora? Você está amando a palavra de Deus? Você está amando você está guardando os mandamentos de Deus? Você está vivendo na verdade da palavra de Deus? Você está caminhando na luz da verdade da palavra de Deus? Você está se alegrando na palavra de Deus? Como está a sua vida nesse sentido? Você já leu a Bíblia hoje? Ou você não está caminhando na luz da palavra de Deus? Ou você não está amando a palavra de Deus? Ou você não está amando a Deus? Quero saber a sua resposta. A palavra de Deus, a Bíblia, te fará inabalável e muitos benefícios advirão a você. Você sente que a sua alma precisa da salvação em Cristo Jesus?
Você sabe, Jesus Cristo é a única esperança de salvação de sua alma. No momento de decisão em Cristo Jesus, seu destino é selado. Você quer aqui agora selar o destino de sua alma em Cristo Jesus, o Filho de Deus. Só Cristo Jesus pode dar para você a vida eterna, porque Ele reside na eternidade. E também Cristo Jesus pode dar ao homem a morte eterna. Qual a sua decisão? Vida ou morte? Jesus Cristo é a única esperança de salvação de sua alma, para você andar na verdade, ficar na verdade, viver na verdade. A verdade é uma pessoa, Cristo Jesus, o Filho de Deus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.